está a nossa aula de emoções. E hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo é a emoção mais antiga estudada pelo ser humano. Mas, se a gente for olhar na história, através da neurociência, nós vamos entender que o medo ele serve apenas para um fator: nos manter focados e alertas para as tomadas de decisões. O medo, ele está em nós. Ele está nas estruturas mais primitivas do nosso cérebro, porque ele tem essa função de nos manter alerta, seguros, para tomar decisões inteligentes. Foi assim com os nossos antepassados e foi deles que veio o termo luta e fuga, que é o mecanismo de autodefesa natural do nosso corpo, que quando o cérebro ele percebe que nós estamos em perigo diante de pessoas e ele capta essas sensações através dos 5 sentidos: olhar, ouvir, cheiro, gosto e o tato. E ele começa a fazer com que o nosso cérebro trabalhe liberando noradrenalina para o corpo ter uma série de transformações, isso em menos de 3 segundos, e nós passamos por aqueles desconfortos. Mas é o cérebro tentando nos alertar que nós estamos diante de perigo. Mas estar aqui à frente de pessoas, nós não corremos perigo nenhum. E é aqui que o direcionamento do pensamento é muito importante. E é aqui que você conhecer a tua limitação e até que ponto o teu corpo consegue suportar é fundamental, porque aí você busca o recurso necessário. E o primeiro fator, sabendo que luta e fuga, toda vez que eu estiver exposto e vulnerável, vai ocorrer, porque é o mecanismo natural de defesa do meu corpo, eu preciso compreender como que eu elimino, ou melhor, amenizo, porque eliminar eu não consigo. O medo faz parte do meu corpo e nós precisamos sentir medo. Imagina se nós não sentíssemos medo, o que o ser humano seria capaz de fazer, não é? Por isso, aprenda a amenizar esses efeitos. E como? Primeiramente, é o pensamento. O direcionamento do teu pensamento vai fazer com que 50% do caminho seja amenizado, que esses efeitos sejam amenizados. Por quê? Se a sensação física que noradrenalina causa no meu corpo, toda aquela transformação ruim, é a mesma sensação física que eu sinto quando eu estou eufórico, alegre, entusiasta, o direcionamento do meu pensamento vai fazer com que o cérebro libere, ao invés de noradrenalina, mas serotonina, ocitocina, dopamina, endorfina, no momento que eu estiver diante de uma situação assim. Por isso, aprender a direcionar o pensamento vai amenizar esses efeitos. O trabalho cognitivo é 15% de redução desses efeitos. Então, aprenda a fazer isso. Como? Ao invés de você dizer: meu Deus, que medo que eu estou, vou falar em público amanhã. Que entusiasmado que eu tô, que legal, que feliz que eu estou, que eu vou falar em público amanhã. E claro, pessoal, quanto mais você trabalhar esses estímulos, quanto mais você se apresentar, quanto mais você buscar estar diante de pessoas falando, menos você vai sentir no decorrer do passar do tempo. É treinar oratória, esse medo, você só reduz ele com o passar do tempo enfrentando ele mesmo. Isso é bem importante. Pensamento positivo, buscar recurso, entender até que ponto o teu corpo pode suportar e treinar, enfrentar este medo enfrentando o público. As primeiras vezes pode ser que não saia 100%, até porque você está começando algo que não é normal. O teu cérebro precisa aprender que estar diante daquela situação é incrível e não é ruim. Então, o direcionamento deste pensamento. Busca com muito carinho fazer isso. Não fique frustrado. Busca treinar, se preparar e entregue o teu melhor sempre. Quando a gente fala de emoções, a gente viu na aula anterior que existe um porquê de nós sentirmos tanta insegurança, medo, e o medo é a emoção mais antiga estudada pela humanidade e ela desencadeia ansiedade, desencadeia nervosismo, que está todo junto aí. Mas, quando a gente fala do julgamento social, é muito fácil nós alimentarmos todo esse medo e fazer com que o nosso cérebro, ele já está interpretando e aumentar essa interpretação quando a gente tem aquela percepção de que as pessoas não vão gostar de mim, que as pessoas vão me julgar e eu acabo me auto-julgando como não estou pronta, não sei se eu consigo, eu não dou conta, etc, etc. E o grande medo da sociedade está em falhar em público, não é nem em falar. E é por isso que a mudança da mentalidade é fundamental para que você possa buscar esse empoderamento. E já dizia Napoleão Hill, o maior entusiasmo que um pai e uma mãe pode deixar para o seu filho é ensiná-lo a produzir
entusiasmo. Mas esse entusiasmo é aquele que vem de dentro, que segue para um motivo para a ação, motivação. E é buscar o quê? Ler bons livros, assistir bons vídeos, estar junto de pessoas que enalteçam, te elevem, te empoderem, te façam se sentir grande, se sentir forte, se sentir capaz. É muito importante porque pessoas vão influenciar, ambientes vão influenciar, então esteja junto de pessoas que vão te ajudar nesse teu processo de evolutiva. E lembre-se, treinar, buscar pela oportunidade, claro, enfrentar este medo e saber que o julgamento existe, que nem todo mundo vai gostar de você, mas foca na maioria. Essa minoria, tá tudo bem, está tudo certo.